Olá, comunidade registral, vocês já me conhecem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB. Estamos aqui mais uma vez no nosso 40º episódio da 4ª temporada do RIBcast, para aproximar os temas do direito imobiliário, do registro de imóveis, para as pessoas que acompanham as transformações da sociedade a respeito desse tema. Sejam muito bem-vindos a este episódio e hoje, excepcionalmente, num formato diferenciado, para garantir a qualidade dos interlocutores deste episódio em um tema que, com certeza, é dúvida para você, porque é dúvida para mim também. Todos nós, em curto espaço de tempo, passamos a acordar e passar o nosso dia com a presença dela, a inteligência artificial. E aí uma dúvida que paira sempre para nós: se a inteligência artificial está tão presente no nosso dia, ela vai mudar a forma como compramos, vendemos e registramos os nossos imóveis? Vamos melhorar ou vamos regredir a qualidade da nossa segurança jurídica? E para debater esse tema, com muita qualidade dos nossos interlocutores, nós temos hoje a presença do Gilberto Neto, que é professor e doutor em ciências jurídicas, mestre em direito e analista de sistemas, com atuação interdisciplinar na interface entre direito, tecnologia e inovação. Gilberto é membro e pesquisador do DTEC, Departamento de Tecnologia e Direito da Universidade Federal de Minas, desenvolvendo estudos voltados ao impacto da transformação digital sobre as instituições jurídicas, com especial atenção ao ambiente das serventias extrajudiciais. Desde 2021, Gilberto dedica-se à pesquisa e à aplicação da inteligência artificial no campo jurídico, com produção de artigos científicos e investigação sobre ética, explicabilidade, opacidade algorítmica, vieses e os impactos dos algoritmos sobre a fé pública. Possui ainda especialização em blockchain pela PUC-Rio, agregando ao debate jurídico uma perspectiva técnica sobre tecnologias emergentes, governança digital, confiança institucional e segurança jurídica. Desenvolveu pesquisa científica, máximo ético, como pressuposto da legitimidade da fé pública na era algorítmica. E quem ainda não entendeu a importância do Gilberto aqui hoje, ele tem uma trajetória acadêmica e profissional que reúne reflexão teórica e experiência prática, qualificando para ministrar cursos de introdução ao uso de IA para serventias extrajudiciais. Tanto é que no Tribunal de Justiça de Minas, Gilberto atuou como interventor, além de ter participado como examinador de diversas bancas do concurso de provimento e remoção. Agora todo mundo entendeu, hein, Gilberto? Por que a gente teve que modificar a logística para te ter participando aqui no nosso episódio. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Doutora Érica, muitíssimo obrigado pelo convite, pela participação desse podcast, estar aqui na presença do querido Ricardo, colega Ricardo, e espero contribuir com com esse debate, né? Que a ideia aqui é debater o tema, é tudo muito incipiente, né? Nós estamos iniciando um processo de diagnóstico da importância da inteligência artificial no mundo jurídico e, consequentemente, no nosso universo notarial e de registro. Mas agradeço enhoradamente pelo convite. Muito obrigada. E para complementar esse debate, nós temos a presença do Ricardo Bolognese, que é engenheiro de produção e especialista em ciência de dados e inteligência artificial. Atualmente é head de dados e IA do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, onde lidera o desenvolvimento de soluções de dados, analytics e inteligência artificial voltadas à modernização dos serviços registrais brasileiros. Com mais de 2 décadas de experiência em tecnologia, análise de dados e inovação, Ricardo atua na criação de projetos que envolvem inteligência artificial generativa, processamento de linguagem natural, reconhecimento óptico de caracteres e governança de dados.
sempre com foco em tornar os serviços mais eficientes, seguros e orientados por dados. Seja muito bem-vindo, Ricardo, a sua participação hoje. Você integrando o ONR é essencial. Muito obrigada. Obrigado, doutora Érica. Um abraço aí para o meu colega Gilberto, bom revê-lo. Estou muito feliz, eu gosto muito, eu sou suspeito, né, porque eu lidero a área de dados IA ali, mas falar de duas coisas muito legais, que é a inteligência artificial e ela aplicada ao registro de imóvel, que é centenário, né? Então, uma conversa muito legal, é um assunto muito legal, né, muito atual. Espero poder contribuir aí com esse bate-papo. Sem dúvida é um assunto intrigante, eu diria para vocês, um tanto assustador, talvez para pessoas da minha idade, né? Eu sou da geração que nós crescemos sem a internet, nós crescemos sem o celular e agora nós estamos sendo forçados, eu não diria forçados, mas desafiados a viver com esta nova personagem. Eu diria imprescindível, né? Vou deixar para vocês responderem, mas, Gilberto, para a gente não perder muito tempo com as divagações desta anciã da tecnologia, a inteligência artificial já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, né? Mas quando a gente fala em registro de imóveis, a gente está diante de uma tendência para o futuro, ou de uma transformação que ela já começou. Quais iniciativas já mostram ou quais iniciativas mostram que essa mudança já é uma realidade para o registro de imóveis? Doutora Érica, primeiramente eu quero fazer assim, uma correção. Quando você fala anciã, né, eu acredito que aqui, né, nessa roda eu seja mais velho. E, portanto, então, considere mais jovem e, portanto, você está mais próximo do digital do que eu. Então, eu, né, que me considero aqui, talvez, entre os participantes aqui, o mais idoso, eu me sinto muito inserido nesse contexto. E nós temos, eu acho que aqui, aí eu posso incluí-la, nós temos o grande privilégio de ter participado, de ter vivido um mundo analógico e participado dessa transformação, né, industrial, vamos chamar assim, ou social, da digitalização, né? Me recordo, você fala assim, nós vimos, fomos participando dos celulares, né? Possivelmente tem uma lembrança antiga ainda daqueles tijolões que a gente fazia, a gente brigava por minutos de comunicação, que era tudo muito caro, depois a internet discada, assim, foram novidades que foram acontecendo, e a gente tinha uma dúvida se aquilo viria para perpetuar, iria fazer parte da nossa vida, né? Portanto, seria uma extensão humana, ou se aquilo seria só mais uma hype, vou utilizar um termo muito contemporâneo, né? Que também o hype não era um termo que utilizávamos, né? A gente falava, era uma moda, né? Então, se a inteligência artificial ela chega como hype ou se de fato ela chega para ficar. Então, eu vou trazer, e o Ricardo vai poder colaborar muitíssimo com a base aqui que eu quero trazer de duas tecnologias que nos foram apresentadas agora recentemente, foi o metaverso, né, que todo mundo viveu aí, o metaverso, vendendo terrenos no metaverso, né? Quem nos colocou a pensar, sobretudo quem está em registros públicos, pensando, poxa, será que nós vamos ter que migrar para esse universo do metaverso? E eu confesso que eu comecei a estudar bastante sobre questões do metaverso, cheguei a ingressar até numa chamada escola do metaverso, falei, vou entender isso, porque como é que vai ser, né, essa mudança para esse outro mundo digital? Mas eu vi ali muita dificuldade. Tanto do ponto de vista da tecnologia e da adaptação humana para aquele universo. Bom, aqueles que estavam vindo já do mundo digital, meus filhos ali, eu tenho uma filha de 3 anos que acho que desde um ano que ela faz o posicionamento de passagem de tela, né?
e talvez se eu colocar um telefone antigo daqueles de dias, que ela não saiba nem para que serve. E esse mundo digital, né, essa transformação, aí eu pego novamente dessa oportunidade que foi nos apresentada da tecnologia, do mercado, do metaverso, que tem a sua contribuição, eu consigo enxergar o metaverso também, não da forma que estavam sendo proposta, de vendas, de bits, enfim, mas talvez uma inclusão digital por via do metaverso, né, que talvez uma parte da sociedade excluída poderia se encontrar ali dentro, né, desse ambiente, mas quando surge, né, na verdade, a inteligência artificial, se a gente for fazer uma digressão, ela começa lá em 1950, mas agora, né, assim, mais recentemente, 2019, a gente começa a ver nos noticiários, começa a experimentar, olha, tem uma plataforma que é um chat, você pode ir lá, e a gente começa a experimentar e surgem as dúvidas. Muitos dos usuários partem para esses chats como buscadores, né, tentando fazer uma comparação com plataformas de busca, e essas plataformas como busca frustraram muitas pessoas, e talvez tenha sido a experiência da grande maioria. Aí eu perguntei um chat o que era isso, ele me respondeu que era aquilo, totalmente errado, né? Mas talvez uma falta de compreensão da arquitetura e do que era a proposta da inteligência artificial e como que ela é construída, como que essas respostas elas são construídas, né? Por isso que elas são generativas no sentido de que elas são geradas, não são o que a gente faz de pergunta, de busca, num qualquer chat, vamos trazer esses mais comuns, não? O chat GPT, a coisa que a gente faz de consulta ali são respostas, o que ela traz ali, o output dela, são respostas geradas, por isso que é generativa, elas são geradas. Ela não busca numa base de dados, né, e me traz uma resposta, que é a diferença de um buscador, né, um Google, por exemplo. Então, por ela estar gerando e por ela ser, na sua grande maioria, probabilística, ela pode trazer qualquer coisa a depender da forma em que você vai estruturar uma pergunta ou pedir uma resposta sobre algo. Então, ela frustrou muitas pessoas, que trouxe, em certa medida, uma descredibilidade, né, para o uso contínuo, sobretudo o uso profissional, e isso, de alguma forma, nos coloca aqui hoje, em 2026, para discutir esse tema. E aí, isso veio para ficar? É seguro? Posso utilizar? E como utilizar, sobretudo, nas atividades jurídicas, né, e mais ainda, quando a gente trata da objetivação de liberdades, que nós estamos falando de direito notarial e registral, porque nós vamos falar da dignidade da pessoa humana, nós vamos falar da propriedade, nós vamos falar do nome, nós vamos falar do gênero. E aí, como que isso daí pode ser trabalhado, né, do ponto de vista interno da serventia, com as inteligências artificiais? Eu não sei se eu me expandi demais a minha resposta, né? Mas a ideia aqui é exatamente isso, colocar esse tema numa proposta de reflexão, né? Como que nós vamos seguir, mas sim, eu acredito que agora é um caminho sem volta, como foi a internet. Nós temos agora, possivelmente daqui a 10 anos, quando a gente voltar a tratar desse assunto, nós vamos estar falando de velocidade, de tamanhos de tokens, assim como foi a internet, né? A internet de escada, que a gente era restrito, poucos minutos, era caro, tinha que escolher os horários para poder transmitir meus dados, que era mais barato, eu tinha que conectar com um provedor de internet, que era pago, e as coisas foram mudando, né? E hoje a internet, praticamente ninguém vive mais sem internet, é impossível pensar num blackout
internetico hoje, né? Acho que acho que é mais fácil. O Rodrigo está em São Paulo, a gente estava aqui falando sobre a questão dos apagões energéticos, né? É mais razoável você pensar que está sem luz, assim, propriamente da claridade, do que está sem internet. Você fica na escuridão. Eu coloco qualquer pessoa dentro de uma gruta por uma semana com internet e comida funcionando, a pessoa vive ali dentro. Mas, né, é mais importante a internet do que a própria energia elétrica. Vamos pensar que fosse uma coisa desprovida da outra, mas seria mais fácil eu viver numa gruta com internet do que sem a luz. Uma escuridão, exatamente. Eu acho que é um caminho sem volta, e sem isso a gente fica na escuridão. Eu vou concordar com o Gilberto. Mas, Ricardo, até pouco tempo, quando a gente falava sobre o registro de imóveis e toda a nossa tecnologia, de regra a gente estava limitado à digitalização desses serviços, né? Hoje, você que está aí presente de uma forma tão atuante dentro do ONR, dentro dos serviços dos registradores imobiliários, a inteligência artificial ela é uma evolução desse processo de digitalização ou muda completamente a atividade registral? Qual que é a perspectiva que você traz para nós? Olha, eu vou contextualizar a minha resposta dizendo um pouco como eu entendo, eu enxergo o tema de inteligência artificial e como que, né, como profissional da área, como que a gente trata isso no dia a dia, no âmbito corporativo mesmo, né, numa solução corporativa. Porque colocar tudo dentro do guarda-chuva de IA é muito amplo. Então, assim, embora seja uma tecnologia nova, a gente lida com questões que são antigas. Vou dar um exemplo. Primeiro que a gente, muitos estudos dizem sobre a IA como uma tecnologia de propósito geral. O que isso quer dizer? Como o colega Gilberto disse, a IA ela é equivalente à energia elétrica e à internet. Ela será isso no futuro. Ou seja, a gente não vai pensar para usar IA. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou usar a internet, hoje eu vou usar energia elétrica. Faz parte do dia a dia. Então, é para lá que a gente vai caminhar, em algum horizonte. É isso. Agora, como? Como que será feita essa transformação? Ou como que o próprio registro de imóvel, como que a gente lida com essa mudança diária e aplica isso, né, com valor? Aí vem muito de como, né, a gente entende o uso da tecnologia. Eu gosto de, assim, na área de tecnologia, lá no NR, e como profissional, eu acredito que a tecnologia ela é um meio e não um fim. Eu não posso me apegar à tecnologia como um fim em si. Eu não posso ficar seduzido pela tecnologia a ponto de ficar cego para o problema de negócio que eu queira resolver. Por mais que eu seja um entusiasta, por mais que eu seja apaixonado pelo assunto, eu não posso ser emocionado por esse assunto, né, como profissional. Então, muito da nossa realidade é assim, é desmistificar algumas coisas, é tirar muito do ruído, né, que o mercado traz por ser algo inovador e conseguir fazer muita coisa, e trazer para uma realidade prática e pragmática, né? Como que isso entrega de valor? E isso passa por não se emocionar mesmo, não se apaixonar, né, pela solução em si. É uma evolução, né? Quando a gente comenta que isso é uma evolução do registro imóvel. Olha, eu gosto de fazer a seguinte reflexão do registro imóvel. O registro imóvel é tão interessante, é tão bonito, porque você olha que a gente convive com diferentes tecnologias hoje, em 2026. Então, quando você pega um registro de imóvel, por exemplo, um livro que foi manuscrito, isso era a tecnologia da época. Quando você olha fichas soltas, por exemplo, que é uma evolução ali da década de 70, né, uma alteração, é a tecnologia da época. Quando você pega as informações de como elas foram estruturadas, tudo isso faz parte da tecnologia da época para um fim. A IA é a mesma coisa, né? A IA é uma tecnologia para resolver algum tipo de problema, né? Mas ela não é um fim em si. Então, eu gosto de entender a inteligência artificial como uma ferramenta nesse momento, até que ela ganhe um corpo em que ela faça parte da vida. Se a gente entender que o registro imóvel ele evoluiu com o tempo e
com diferentes tecnologias à sua época, por exemplo, quando um livro era manuscrito, era a tecnologia da época, quando isso se tornou ficha, era a tecnologia da época, a forma como buscava informações do próprio registro, cada época usou a tecnologia que possuía. O que a gente está vivendo agora é, sim, uma evolução. Porém, a inteligência artificial ela não é o fim em si, como eu comentei, ela é um meio. E a tendência, obviamente, como uma tecnologia de propósito geral, é que ela faça parte de vários aspectos, ela esteja em vários locais, inclusive no registro imóvel. Então, acho que o ponto principal é entender como aplicá-la de maneira segura, responsável, escalável, entendeu? E é muito aplicação prática da tecnologia, e não a tecnologia em si. Eu não discuto a tecnologia em si, eu discuto a aplicação prática da tecnologia, e se de fato a gente está no momento em que a gente consegue extrair o máximo de valor dela. Às vezes a tecnologia chega no momento errado, talvez ressurja um momento depois, como algo onde a sociedade, os processos estão mais maduros. Talvez não, talvez a gente consiga extrair o máximo dela agora. Então, acho que como sociedade a gente tem que estar preparado para olhar para o que de fato é relevante para a inteligência artificial. Eu costumo dizer que não é um problema de exatas, é um problema de humanas, tá? Como tudo. Então, no final do dia, são seres humanos usando processos, papéis e responsabilidades, ela chega para entrar dentro desse meio aqui, ela não reinventa nada nesse sentido. Então, se você não tiver bons processos, dados estruturados, não é aí que a gente vai tirar o máximo de valor dela. É uma evolução, mas a gente precisa estar preparado. Eu acho que essa é a minha resposta para isso. Ricardo, essa tua fala de que não é propriamente uma questão de exatas, mas de humanas, eu diria que ela acende uma luz para nós, né? Porque o medo, ele vem daquilo que a gente desconhece. Quando você, enquanto conhecedor do tema, traz para a gente que no final do dia, e afinal, né, de todo esse processo, nós estamos lidando com pessoas que operam esse instrumento. Opa, calma, o que vem depois dessa porta parece desconhecido, mas não é tão assustador assim, porque nós continuamos lá, né? E a respeito disso, Gilberto, muitas pessoas desconhecem todo o processo que acontece dentro do registro de imóveis. Quando você prenota o seu título, o que acontece no QG, ou dentro, né, do próprio serviço, são pessoas entregando conhecimento técnico para que o seu título possa reverberar ou se mostrar no mundo jurídico de maneira eficiente e com segurança. E daí eu pergunto para você, de que modo todo esse operacional humano de conhecimento e de técnica pode se valer da inteligência artificial? Como que ela pode contribuir para tornar esse processo mais eficiente, sem que a gente deixe de lado a segurança jurídica? Tá. Aqui nós temos 2 pontos que eu acho que é importantíssimo, tá? Acho que até porque aí eu vou trazer um pouco da minha experiência consultiva, o que eu tenho vivido dentro das serventias que estão iniciando algum tipo de implementação de inteligência. Existe, da parte dos operadores, examinadores, equipe técnica, um receio muito grande do que aquilo pode, eventualmente, estar ocupando o espaço deles. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tenta trazer, e por isso que o letramento é muito importante, e quando a gente fala de provimento 213, novas tecnologias para dentro das serventias, esse cuidado que nós temos que ter, a centralidade da pessoa humana, ela em todos os conceitos, seja o usuário, os seus direitos fundamentais nos seus títulos ali, e nós temos o profissional do outro lado, que é o homem trabalhando, né? E essa possibilidade de substituição por máquinas, por robôs, aí existem conceitos, né, que a gente trata, que seria, em certa medida, as ações repetitivas dentro da serventia, aquilo que é uma coleta de dados do dia a dia, triagem, né? Essas atividades, elas inevitavelmente serão substituídas por robô. Tá? Então, se eu tenho que verificar um CPF, se eu tenho que verificar um CEP, se eu tenho que verificar uma metragem, essas atividades serão inevitavelmente substituídas por robô.
tá? Então, há que ter esse esclarecimento, né, por todos os operadores, aqueles que estão dentro da semente, tem que verificar, olha, a minha rotina, ela é uma rotina que pode ser substituída por máquina? Olha, não, aí é uma rotina que ela requer, aí eu não falo nem de conhecimento jurídico, tá? Mas ela requer uma função ética, ela requer a praxe, ela requer a prudência. Essa é uma função do homem. Então, essa função permanecerá dentro da serventia. Então, é por isso que não afasta, a fé pública jamais será substituída por uma inteligência artificial. Jamais, jamais. Exato. E isso faz parte, inclusive, dessa minha última pesquisa que eu fiz. Ela jamais. Então, né, esse receio da atividade, acho que já pode ser afastado. Tá? A inteligência artificial não substituirá a fé pública. Isso é de natureza humana, é do humano para humano, tá? Porque ele objetiva a liberdade. Se a gente ingressar numa discussão filosófica, então nós temos uma base maravilhosa para sustentar qualquer argumento nesse sentido. E agora, quando a gente observa a serventia como uma esteira de processo, da entrada do título, pode ser digital ou físico, e esse título ele passa dentro dessa esteira por alguns exames, às vezes até a própria recepção do título, né, da forma que ela acontece com o usuário. Ou seja, todo usuário, né, quando você entrega o seu título, a primeira coisa que você quer saber é se a pessoa recebeu. Recebeu, efetivamente? Isso precisa ser uma resposta humana ou pode ser uma resposta de máquina? Olha lá, o seu título foi protocolado, em breve, em 4 horas, será encaminhado para você um recibo, o seu pagamento caiu corretamente. Não, né, eu não enxergo ali uma função obrigatória do ser humano. Uma relação de feedback e de segurança da pessoa dentro daquela operação maquínica, tá? Vamos dizer assim. Ingressou o título dentro da serventia. Aí você tem uma esteira, né? Quando a gente entra dentro da serventia, sobretudo nos registros imóveis, é uma esteira que vai observando etapa por etapa, né? Talvez os primeiros ali que estão fazendo o cadastro do título nos sistemas. Possivelmente, os sistemas, ou se não o sistema propriamente da própria serventia, mas um sistema auxiliar, vai fazer a leitura. O Ricardo ele é mestre em OCR, né, que é essa leitura dos documentos digitais. Essa leitura digital, possivelmente, ela vai ser transportada para dentro dos sistemas com mais facilidade. E aquilo que consta do título, que consta dos documentos, serão transportados para o sistema até com mais segurança do que um humano, porque ele vai fazer efetivamente o Ctrl+C, Ctrl+V, né, daquela informação, levando para dentro. Muito bem. Isso vai seguindo uma esteira dentro do cartório. Mas existem questões ali dentro que vai ter a prudência humana. Quando você trata de uma REURB, quando você trata de uma alienação fiduciária, você vai entrar no processo de execução de uma garantia, vai expropriar um bem de alguém. Exige do ser humano uma compreensão ali. Por quê? Em última instância, que ele vai parar no judiciário. Então, tem que ter um diagnóstico humano em determinados momentos. O humano, né, vai estar no comando sempre. Né? Até uma orientação da própria resolução 615 do CNJ. O humano no controle, não é nem o humano no loop, né? É o humano no controle, é o humano tomando decisão. Então, haverá sim a decisão humana. Agora, quando a gente observa o volume de títulos que apresentam dentro das serventias, então não dá para a gente imaginar que uma serventia que tinha 60 funcionários vai trabalhar no outro dia com 6. Então,
Não existe, né, assim, eu falo assim, do ponto de vista, né, da equipe, que fica receosa quando começa essas implementações, seremos demitidos, possivelmente serão realocados alguns, outros, de fato, vão ter que repensar, né, por exemplo, se eu fico só ali, captando o protocolo, copiando e colando a resposta de que está no sistema, de fato, né, é um problema. Assim, se aquele operador ele faz só isso, é um problema, porque é uma função repetitiva, né? Entrar lá no ANR, ver o protocolo e jogar no WhatsApp do usuário, né? Então, assim, agora, do ponto de vista, na sua estrutura jurídica toda, a função notarial e registral, sobretudo na sua estrutura jurídica latina, né, ela está garantida, porque a fé pública é objetivação de liberdade. Ela como se diz, é uma sentença extrajudicial. Né? A fé pública é a sentença extrajudicial. Se a gente for, né, até para quem possa estar nos acompanhando agora, né, equiparando a decisão ali do registrador, do notário, a fé pública é a decisão dele, assim como do juiz. Então, pensar na fé pública por uma máquina é pensar numa decisão por uma máquina, seria inconcebível das duas formas, né? Então, o humano estará à frente ali sempre nas decisões, na praxis, naquilo que depende de prudência, naquilo que depende de análise, diagnóstico, né? Aquilo que afeta os direitos fundamentais, aquilo que afeta a pessoa humana. Eu não sei se eu acabei extrapolando o limite do seu questionamento, mas acho que é importante fazer essa consideração, porque eu acho que quem está nos assistindo aqui, ele talvez busca um pouco dessa reflexão também, né? Não só o Ricardo vai cumprir todas os requisitos técnicos aqui para a gente, cara. Eu vou declinar para você aqui, mas do ponto de vista ético, né? E isso tem sido meu objeto de estudo, né? Eu vejo que a atividade ela está muito bem resguardada. Gilberto, a tua fala, eu confesso para vocês aqui, para os nossos ouvintes, eu fico muito eufórica quando eu escuto algo que me impacta intelectualmente, assim, quando tudo que faz a minha mente funcionar mais acelerado me causa uma sensação de euforia. E você trouxe aqui duas palavras-chave ou dois termos-chave assim, que eu devolvo para o Ricardo, que é a prudência registral, a interlocução, ou seja, o casamento entre a nossa função e a inteligência artificial é quando começa e onde se inicia essa prudência registral, da qual é indispensável a ação humana, né? E daí outro termo é a objetivação da liberdade. Eu estou na atividade extrajudicial já seguramente há mais de 15 anos e eu acho que em toda essa minha trajetória eu nunca ouvi um termo que fosse tão claro daquilo que nós entregamos para a sociedade, que é tornar palpável a liberdade humana em diferentes feixes, né? Quando você é livre, quando você está seguro. Você é livre quando você pode dormir com tranquilidade, sabendo que o teu patrimônio está seguro, quando a tua dignidade do teu nome, a dignidade daquilo que você construiu enquanto sonho está seguro. E daí eu devolvo agora, né, o peso desses dois termos para o Ricardo, que é a prudência registral e a objetivação dessa liberdade, para te perguntar, Ricardo, essa prudência registral que faz com que a IA se aplique de uma maneira diferenciada ao registro de imóveis, quer dizer, nós temos inúmeras profissões hoje se utilizando da inteligência artificial, mas é essa necessidade de prudência que vai diferenciar a nossa atividade com a aplicação da inteligência artificial de outras. O que você pode trazer para nós de dentro da tua atuação do registro de imóveis?
Eu vejo da seguinte maneira, né? Eu entendo que existe um cuidado, de fato, diferente. Da mesma maneira que a área de saúde também existe um cuidado diferente, onde você lida com vidas. Você usa IA também, você tem tecnologias também. Então, quando você tem um segmento, um serviço em que você tem um impacto muito grande, a IA ela tem que ser aplicada com restrito, né, com bastante cuidado. Isso não muda o caráter da tecnologia em si, mas sim da forma em que você aplica aquela tecnologia. Você vai precisar de mais revisões, você vai precisar de mais etapas, ou você vai precisar de desenvolver de uma maneira diferente do que você desenvolveria em outro cenário. Então, para o profissional que trabalha com isso, antes de qualquer coisa, cabe a leitura da situação, né? Então, eu estou aplicando a IA em que circunstância? Em que processo? Qual é o impacto? Isso é pré-requisito, esse primeiro mapeamento, né? Por isso que eu comento que antes é mais um problema de humanas, que você tem que entender todos os aspectos daqueles negócio em que você está inserindo aquela tecnologia. Então, isso é fato, né? É diferente para o registro imóvel. A gente, no operador, principalmente, né? Falando pelo operador, a gente tem muito cuidado com segurança, a gente tem muito cuidado com privacidade, a gente tem muito cuidado com o humano no meio do processo para poder fazer a aprovação. E, na prática, como também profissional desse meio, eu vejo assim, o perigo não está necessariamente somente na decisão que a IA, equivocada que a IA pode tomar, mas está em você aplicar IA em um ambiente que não está preparado para ter IA, um processo não muito bem definido, em dados não com a qualidade não muito boa. Senão, assim, a IA vai fazer errado mais rápido, só isso. Então, assim, eu não quero que a IA faça errado mais rápido. Eu quero que ela amplifique a capacidade humana. O grande ponto da eficiência com a IA, ela é pautada no princípio de que revisar é mais rápido do que criar do zero. Basicamente é isso. Então, o trabalho de você revisar algo, teoricamente, ele é mais rápido do que se você construir do zero aquela atividade. E a IA ela é pautada aí no ganho de eficiência. Eu não estou falando de tirar o humano, eu estou falando que o papel do humano muda. É um papel de revisor, de tomador de decisão, e não necessariamente de construtor de todas as etapas. Isso vale para qualquer cenário de negócio. Dentro das empresas, em relações entre produtos, etc. Né? Então, isso só é aplicável se o resultado for de qualidade. Porque um resultado de má qualidade, que coloque em risco a operação, o revisar não será mais rápido. Muito pelo contrário, será até mais arriscado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho, sim, que tem que ser tratado de maneira... Minha visão, tá? Eu penso que tem que ser tratado de maneira diferente, como segmentos que têm um impacto muito grande. A gente está falando da vida das pessoas e o imóvel, assim, vários estudos dizem isso, né? Que o imóvel, ele é o primeiro sonho da pessoa, né? Então, você está lidando com o sonho das pessoas, na prática, do cidadão. Então, sim, tem que ter um cuidado extra. A boa notícia é que existem várias maneiras de você construir uma IA ética, uma IA com governança, e aí o profissional dessa área, ele trabalha exatamente para isso, para poder entregar a solução, não que a solução que resolva algo pontual, mas que ela resolva algo de maneira sustentável, né? E por último, em um ponto que a gente tem sempre que colocar na mesa, né? É o tamanho do Brasil. Então, a gente fala da IA para o registro imóvel, mas o registro imóvel, nós temos 3, 4 Brasis no Brasil. Então, e aí, como operador, eu falo, a gente tem que fazer uma solução, a gente tem que olhar para a IA, né, para a tecnologia, para o registro imóvel da capital do interior do país. É a mesma tecnologia, é democratizar isso. Então, não adianta a gente ter uma cabeça de resolver o processo de uma serventia ultra padronizada e esquecer da serventia que precisa de apoio. A gente olha todos esses aspectos. Isso vai fazer com que a gente leve, às vezes, mais tempo para desenvolver do que uma solução caseira? Sem dúvida, mas ela é uma solução sustentável, entendeu? Então, isso também precisa levar em consideração. É assim que a gente enxerga, por exemplo, essa aplicação prática da IA no dia a dia, sabe, no registro de imóveis. Entendi. Eu acho que vocês, antes do episódio, já traçaram o mapeamento de todas as falas de vocês, porque o Gilberto levanta o tema, o Ricardo alinhava e vice-versa, né? Por isso, Gilberto, já
na sequência da fala do Ricardo, como que a gente pode pegar todo esse acervo, que é histórico de dentro do registro de imóveis, dos registros de imóveis, e transformar em uma base confiável para que a IA realmente gere valor, que é isso que o Ricardo trouxe para a gente, né? Quer dizer, se utilizar da inteligência artificial, sem criar um mecanismo e um resultado de qualidade, para a gente não agrega em nada. É preciso de eficiência e que essa nossa segurança jurídica ela seja preservada, como o Ricardo bem apontou, não apenas no cartório da capital, mas em qualquer cartório do nosso país. Como que a gente pode entregar para receber da IA esse valor agregado? Acho que essa pergunta é a mais complexa, assim, do ponto de vista, sobretudo técnico. Acho que até o Ricardo vai ser melhor, vai nos dar melhores respostas aqui. Quando a gente pega o acervo, né, da serventia e os acervos históricos aí de um século e meio atrás, né, e vai debruçando, né? Eu tive a oportunidade de ser interventor numa serventia de Belo Horizonte, que ela iniciou em 1890. Então, os primeiros livros, né, boa parte ali, pelo menos uns 70 anos do acervo da serventia era manuscrito. E portanto, passou pelas mãos de diversos, né, tabeliães e com diversas caligrafias, e as IAs elas precisam ter uma boa leitura disso, do ponto de vista técnico, para que o resultado, né, ou seja, após esse substrato ali dentro, ela possa ser trabalhado pelas as inteligências e, eventualmente, você quer algum tipo de resposta, você quer algum tipo de apontamento, você quer agilizar em algum momento algum tipo de informação que estão, né, nesses registros. Do ponto de vista técnico, eu acredito que cada dia isso vai se superando, né? Vão surgindo novas tecnologias de leitura desses documentos, de aprendizado, né? A grande vantagem das IAs é isso, né? O aprendizado. Quando ela aprende aquela estrutura daqueles signos, daquela semiótica das escritas ali dentro, ela compreendeu, ela traçou aquilo dali, pronto, né? Ela consegue repetir muito mais facilidade do que a gente. Então, do ponto de vista técnico, nós vamos ter que passar, acredito que ainda nós estamos numa fase de amadurecimento ainda. Estão surgindo tecnologias, nós, né, ninguém, né, nenhuma Big Tech desenvolve tecnologia pensando nos registros públicos do Brasil. Por quê? Veja bem, né, eu falo pelo ponto de vista de quantidade, né? São 14 mil cartórios, vamos considerar assim. 14 mil cartórios é um número muito pequeno do ponto de vista de desenvolver uma tecnologia para esse mercado. Então, o que a gente faz? Eu acredito que o Ricardo faça isso, a gente fica estudando outros mercados. Mercados que, por exemplo, é muito mais fácil eu pensar na caligrafia de médico, pensar que eles vão desenvolver alguma inteligência para ler como é que chama, gente? As receitas. As receitas médicas ali dentro, e as máquinas elas estão aprendendo com aquelas letras dos médicos que, digo, são mais difíceis de leitura do que né? Pelo menos assim, a grande maioria dos livros de registro, as letras são até muito bonitas, né? Então, quando a gente pega a máquina submetida a um tipo de ambiente muito mais severo do que o próprio ambiente de registro, e ela está lendo aquilo dali, a gente começa a importar essas tecnologias para o nosso ambiente. E assim nós vamos fazendo. Bom, isso do ponto de vista de leitura. Agora, o que eu faço com esses documentos? Aí são os cuidados que nós precisamos ter. Aonde que eu jogo essas informações? Como que eu jogo essas informações? Também, Ricardo, vai poder ser muito mais... terá muito mais propriedade para falar sobre esse tema. Para onde que nós mandamos? Porque quando eu utilizo algum tipo de eu vou utilizar uma Big Tech, né? Vejo que nem o próprio judiciário ainda encarou de fazer sua própria
inteligência. Se a gente pegar a resolução 615, ela, inclusive, ela fala, inclusive, que o juiz, o magistrado, ele pode usar uma IA particular dele, desde que ele tome alguns cuidados ali dentro. E para desenvolver uma inteligência do próprio judiciário, demanda de muito recurso, demanda de muita informação, porque as IAs são, ela é um histórico de informação, né? E assim seria também os registros públicos. Então, imagino que, ainda que as associações todas, ainda que o CNJ determine que os notários registradores tenham a sua própria inteligência, o custo disso será muito elevado. É um custo muito elevado para ter isso com muita precisão, e eu não sei se terá esse desembolso todo agora, e se valeria a pena ter todo esse desembolso agora, né? Porque, possivelmente, passado daqui uma década, o custo disso seja mais baixo. Mas você tem esse problema de custo. Então, nós vamos ter que confiar nessas Big Techs. Portanto, nós vamos ler os papers, o que cada Big Tech promete, o que ela oferece de segurança, ela, né? Mas todo dia nós temos a informação de que essas grandes Big Techs foram hackeadas, que informações foram vazadas, né? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer são esses relatórios de impacto de dados que eu observo que muita serventia não tem dado a devida atenção para isso, né? Está ali no provimento 213, os relatórios de impacto. O que são esses relatórios de impacto, para a gente entender? Qualquer alteração de dados dentro da serventia, seja físico ou digital, eu preciso, antes de fazer uma probabilidade de riscos que aquilo possa acontecer. E quando eu sento na mesa, vamos pensar assim, eu vou colocar um exemplo, vou trocar um HD, ou vou trocar o servidor de nuvem da serventia. Eu tenho que fazer um relatório de impacto. Se acontecer alguma coisa, quanto tempo essa serventia fica fora do ar? Se acontecer alguma coisa de eu não conseguir voltar com esses dados, aonde eu vou ter o backup? Quanto tempo eu recupero o backup da serventia? Né? Eu consigo colocar a serventia para funcionar em quantos minutos? Né? Se a serventia tiver... né, nós sabemos regiões, sobretudo Minas Gerais, aqui onde eu estou, nós temos sempre os problemas de chuva todo ano. Onde que está localizada a serventia? Se tiver um problema de chuva na serventia, né, e eu não conseguir retornar para dentro da estrutura, quanto tempo? E nós temos que fazer esses relatórios de impacto de dados. Né? Então, são vários pontos por isso que no início da sua pergunta, eu disse que essa talvez seria a mais complexa em responder, porque ela demanda de muita etapa, né? Para a gente falar assim, não, é só plug and play? Não é. Né? Então, o Ricardo aí, ele está mais envolvido com essas questões aí sobretudo de dados da serventia, e dados históricos e dados atuais, aquilo que é nato digital é uma coisa, aquilo que era documento analógico e é digitalizado é outra coisa, né? Como que as IAs vão ler isso? A quem eu vou submeter para fazer essa leitura? Quais são os critérios de segurança onde eu estou entregando meus dados? São questões que o registrador e o notário precisam estar atento. E é para isso, não é, Ricardo, que o registro de imóveis tem um grande e eficiente laboratório de pesquisa de inovação tecnológica para continuar, mesmo com os avanços da modernidade, entregando para a sociedade eficiência e segurança jurídica. E aí a gente, com certeza, já é sabido entre nós que a ONR estrutura hoje uma inteligência artificial própria para apoiar a atividade registral. E quais foram os critérios para desenvolver, quais são os critérios que vocês estão utilizando para desenvolver uma solução específica para o registro de imóveis? E daí eu te devolvo o mesmo apontamento que você trouxe. Não só uma solução específica para o registro de imóveis, mas que alcance a qualquer registrador imobiliário e a sua serventia. Exato, você tocou num ponto fundamental.
Esse ano eu completo 3 anos no NR, e nos 3 anos, a maior parte do investimento que nós fizemos nessa trajetória foi na fundação para que a gente pudesse agora trabalhar com a IA e extrair o máximo dela. A fundação que eu digo é estruturação dos dados, limpeza de dados, construção de toda essa arquitetura de dados, que é coletar e conseguir trabalhar esses dados de maneira sustentável. Pensa, então, que o algoritmo em si, e a IA em si, ela vem posterior a isso. Agora sim a gente, e de um tempo para cá, a gente estabeleceu o laboratório de pesquisa e desenvolvimento, de IA, de inovação dentro do NR, para a gente escolher o melhor cenário, né, de negócio que a tecnologia está no momento. Eu gosto de dizer que a gente, acho que a gente começou a desenvolver o laboratório, a primeira coisa é ter uma postura científica. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu só acredito que algo é bom se a gente conseguir provar essa hipótese. Até que eu consiga provar, é só uma hipótese. Isso é um pensamento científico. Então, a base da tecnologia aplicada, ela é científica, né? Senão a gente entra na emoção e no achismo. E eu não posso entrar na emoção e no achismo. Então, o que é melhor, um modelo de Big Tech, ou um modelo menor, um modelo maior, um modelo menor treinado? O que é melhor? É o que der melhor resultado dentro de uma amostra que a gente determinar. Então, é assim que funciona o laboratório. O laboratório, ele funciona em cima de hipótese. Ele prova a hipótese e ele refuta ou não aquela hipótese. Então, eu tenho um algoritmo de reconhecimento de caractere, por exemplo, de OCR, né, que é transformar imagem e texto. Eu vou testar diferentes algoritmos e eu tenho que ter uma solução que é flexível para beber de qualquer algoritmo. Pensa que o algoritmo de IA, ele tem que ser tratado como commodity. Por quê? Porque cada vez mais eu tenho concorrentes, as tecnologias mudam toda semana e a tendência é que elas se superem. Se você criar uma solução atrelada a um fornecedor, você vai estar amarrado. E isso é uma premissa fundamental que a gente tem no NR. A gente não está amarrado a nenhum fornecedor. A gente faz a solução que é a melhor para o negócio, que é melhor para o registro de imóvel, que é melhor para o operador nacional, que sustenta toda essa responsabilidade de olhar para todo mundo. Então, a gente tem um modelo treinado localmente. A gente entende e acredita que esse modelo, por ser treinado, né, quando a gente diz, ele aprende com os nossos registros, com os nossos atos, isso faz com que ele responda melhor. Essa hipótese é válida enquanto ela se mostrar válida. Se amanhã ou depois surgir outra hipótese melhor, que entregue segurança, que entregue qualidade, que entregue custo, porque isso também é uma variável importante, a gente muda. E a solução ela tem que estar preparada para beber da melhor fonte, entendeu? Então, a área técnica, ela não existe uma bala de prata, não existe uma solução única que atenda todo mundo, de forma alguma. Eu acho que o sucesso está na área de negócio, na área de tecnologia, né, e você desenvolver uma solução que ela seja flexível, né, e modular para realidades distintas. Eu vou dar um exemplo, né, a gente tem uma média de 3 páginas por matrícula, tá, uma estatística que a gente já levantou, em média, tá? A gente tem matrículas de 1.000 páginas. Então, assim, eu não posso fazer uma solução que funciona, mas não funciona para 1.000 páginas, ou que funciona só até 30. E aí eu faço o quê com as outras? Então, não funciona. A solução funciona com ficha e manuscrito. Tá, eu tenho que ter alguma coisa que funcione com manuscrito. Então, é meio que olhar o problema, é como se você estivesse dando a medicação correta para o sintoma que você está sentindo, para o efeito que você tem. Você dosa de maneira distinta. Eu nunca pego algo que atende todo mundo. É assim que a gente olha, normalmente, a configuração da solução, tá? Da IA. Nunca com uma bala de prata, não amarrado a nenhum fornecedor e a nenhuma tecnologia, a gente não é casado com nenhuma dessas, tá? A gente se utiliza das melhores tecnologias que passam pelos critérios de segurança que a gente tem, que são rígidos, e que mostra efeito prático como boas tecnologias. É isso que a gente utiliza. E a IA, no NR, a gente tem modelos próprios, a gente tem modelos das Big Techs, a gente tem modelos híbridos, e aí depende da solução. Cada caso é um caso e a gente modula para tirar o melhor proveito delas. Tá? Gilberto, antes para perguntar para o Gilberto, eu fico aqui
uma pergunta formulando dentro da cabeça. Ricardo, em quanto tempo esse instrumento do ONR vai estar efetivamente sendo utilizado pelos registradores? Existe essa previsão ou não? Olha, a gente tem algumas soluções já estão, a gente teve o IARI, que foi o primeiro produto que com IA embarcada para a extração dos indicadores, do indicador real e pessoal, o CR também, né, extração de texto, e agora a gente está com um produto de qualificação assistida, para apoiar o registrador na qualificação assistida. A gente tem diversos outros previstos para entrar. A gente gosta de olhar, doutora Érica, a gente gosta de olhar IA como serviço. O que é IA como serviço? Quem utiliza, ele não tá consumindo o CR. O CR é um termo técnico. Ele está usando uma tecnologia para extrair texto de documento. E aí, a nossa ideia, enquanto operador, é tirar a complexidade do usuário e dizer o que você quer. O que vai estar por trás é a solução, é o como. Vamos focar no quê? Então, o que a gente está trabalhando bastante é de entregar algo centralizado, modular, para que o registrador consiga se encontrar e, principalmente, resolver o problema dele. Quais IAs, quantas IAs e como elas serão arquitetadas por trás, isso é um tema técnico, isso a gente vai abstrair isso do operador. Então, a tendência é que a gente tenha mais, e a tendência, num curto espaço de tempo, é que elas sejam mais transparentes para os registradores, que eles consigam se encontrar melhor, encontrar todas elas no mesmo local. Acho que é isso que eu consigo antecipar dos fóruns que eu acabo participando como tecnologia, tá? E daí, Gilberto, agora voltando à pergunta para eu concentrar onde eu gostaria de chegar. Nós estamos aí com grandes instrumentos sendo lançados pelo ONR, e sempre, né? A nossa base deve ser sempre a entrega desta confiança, a entrega da objetivação da liberdade, do qual o senhor falou anteriormente. De todos esses desafios que o Ricardo trouxe, tem algum o senhor chama atenção para como a inteligência artificial chega nesse ambiente garantindo essa segurança? É a manutenção contínua do mecanismo correto, é o olhar sobre a atividade com essa segurança. O senhor, como conhecedor do tema e olhando para a nossa atividade, como que o senhor diria para nós qual que é o maior desafio da nossa atividade para continuar entregando essa segurança jurídica? Eu acho que o primeiro passo é o letramento digital. Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Porque eu brinco que a gente tem sempre na equipe né, assim, o receio por parte dos colaboradores, e nós vamos ter sempre, infelizmente, é parte da natureza humana, a sabotagem. Né? A sabotagem que eu falo, eu não estou falando a sabotagem maliciosa, eu quero sacanear, dar uma resposta errada aqui. Não, é o não fazer porque ou de alguma forma uma resposta equivocada, uma resposta errada, aquilo ali possa alimentar aquilo que eu queria provar, aquilo que estava na minha hipótese. Né? Isso não vai prestar, isso não vai servir, isso não vai atender, o que está vindo não vai... Entende? Então, eu acho que parte do letramento, porque nós trabalhamos com pessoas, a grande maioria dos serventistas trabalham com... Né, nós temos pessoas de diversas idades, né? Então, ou os mais jovens estão mais habilitados a mexer com o digital, mas não têm o conhecimento, não têm essa prática ainda estabelecida, né? A prudência necessária para determinados atos. Às vezes os colaboradores mais experientes, que falta esse letramento digital e tirar, né, esse medo, esse receio das tecnologias, né, que elas podem ser colaborativas, e é essa ideia. Tudo isso que o ONR está propondo é como colaboração, né? É entregar ali, é facilitar a vida dos seus associados, é entregar assim, olha, já está aqui, boa parte aqui nós já peneiramos, aqui tiramos aquelas pedras
grossas, a areia fina está aqui. É óbvio que você vai trabalhar o restante, mas boa parte daquilo que era ruído do processo nós já tiramos para vocês. Então, acho que o maior desafio, eu na sua condição, hoje, eu iria apostar tudo em letramento digital com as equipes. Eu apostaria nisso. Acho que isso aí encurtaria bastante o trabalho, os desafios pela frente. Que resposta... Eu vou confessar para vocês, eu sabia que esse episódio tinha que ser gravado de uma maneira extraordinária, porque algo me dizia que a conjunção dos nossos interlocutores iam abrir uma porta para a gente daquilo que até então era desconhecido. É tão desconhecido, Gilberto, que o que a gente mais escuta dentro das mensagens que vêm do nosso operador é dados estruturados e interoperabilidade. São dois termos que estão todos os dias presentes neste diálogo entre o registrador e o nosso operador. Diga para a gente, já tire o véu, nos dê o letramento, o que é dado estruturado, o que é interoperabilidade. Traduza para nós. Essa resposta, tecnicamente, novamente, vai sobrar no colo do Ricardo. Mas eu vou colocar aqui ainda, vou apimentar o negócio agora, e possivelmente o Ricardo vai concordar comigo. A questão da interoperabilidade, né, que é fazer com que os sistemas se comuniquem, que eles falem a mesma língua, tá? Então, vamos pensar da seguinte forma, tá? Eu vou colocar mais gente dentro do balaio do ONR. E agora, né, o último provimento agora salvo engano, 217, não sei, que vai falar, olha, entrou um título dentro da serventia, precisa de certidão de casamento, você não vai fazer uma devolutiva pedindo a certidão de casamento, não. Você vai pedir a certidão de casamento e vai só informar para o usuário que ele tem que recolher, pagar os emolumentos da certidão de casamento atualizada dele. Né? Então, quer dizer, começa a interoperabilidade entre as estruturas dos operadores. Você precisa comunicar. Tá? Então, hoje, porque é muito do que foi construído, né, lá atrás, partiram de algumas estruturas já semi-prontas. Vamos pensar o seguinte: boa parte do que é dos registros de imóveis foi construído lá atrás pelo pessoal do IRIB, e acabou que todo mundo meio que migrou, e essa que passou a ser a referência, né, a ARISP, desculpa, da ARISP, passou a ser a referência. Então, o CORE de Minas teve que transportar os seus dados para aquele tipo, então precisa... olha, mas o campo aqui, o meu era esse, o campo lá da ARISP é outro. Como é que a gente vai fazer essa conexão dessas informações? Então, isso é um problema de dessa sopa de letrinhas aqui. Mas só que o que acontece? Surgiu, no meio do caminho, uma coisa nova, né, que eu acho que vai ser o avanço disso tudo, que são chamados MCPs. Né, Ricardo? Não sei se vai concordar. A partir do momento em que começar essas estruturas, colocar esses servidores de MCP na ponta, vai ficar mais fácil das inteligências se comunicarem, de fazer essas requisições de dados. Talvez colocar o MCP aqui, o termo MCP, eu tenha só complicado ainda mais. Mas eu acredito que é um protocolo, tá? O MCP é um protocolo que vai fazer essas leituras dentro dessas bases de dados sem precisar necessariamente fazer um apontamento muito técnico. Vai ser muito nessa estrutura que a gente utiliza com as IAs mesmo, de uma comunicação formal. Entre na base de dados, verifique a informação tal. Eu não preciso falar, olha, entre na coluna tal, na linha tal, e busque a informação X. Então, isso vai facilitar bastante a comunicação entre essas estruturas diferentes. Mas, lógico, né, vai precisar dessa equipe técnica para montar essas estruturas de MCPs que vão começar a comunicar entre bases de dados. E você falou, além uma outra questão também, desculpe aqui,
Dados estruturados em Os que dados aparece? estruturados, que é o que a ONR vem fazendo, né? Que é limpar esses dados, né? Classificar esses dados, né? E isso daí faz parte desse processo para que você tenha uma informação, um processamento de informação de qualidade na ponta. Vou te dar um exemplo, tá? Porque como eu, né, acabo auxiliando também alguns registradores nessas implementações, fazendo uma leitura de uma matrícula, estruturando isso em colunas para importação num sistema, a área real do imóvel estava caindo numa coluna diferente, estava caindo na coluna diferente que deveria ser na fração ideal da unidade. Então, tinha uma alteração de campos, que era a leitura daquele campo. Então, o que é os dados estruturados? É essa boa leitura, esses dados estarem devidamente qualificados, né, do ponto de vista tecnológico, para serem trabalhados por essas IAs. Agora, eu gostaria de ver o que o Ricardo tem para falar sobre os MCPs aí, que são trata-se de questões extremamente novas e que a gente vai começar a discutir um pouco sobre isso aí para frente. Ricardo, falando em MCPs, que se eu entendi, seriam como pontos entre esses sistemas, né, para que esses sistemas se conversem. Te devolvo a palavra para você explicar sobre isso, e daí uma curiosidade também. Eu tenho certeza que o nosso operador avalia todas as inovações, não apenas no nosso país, mas o mundo afora. Existe alguma inovação da inteligência artificial que desperta a nossa atenção, mas que ainda está distante da nossa realidade brasileira, ou nós somos realmente, estamos bem avançados no que diz respeito à ligação da inteligência artificial com o registro de imóveis? Estamos bem avançados. E aí, assim, eu falo com a propriedade de dizer o seguinte, nós tivemos já, e a liderança, né, do NR, alguns executivos a gente teve nos Estados Unidos, na Espanha, e na Índia, e em eventos aqui no Brasil também. E na prática, o que a gente percebe? Que o diferencial não está em uma tecnologia específica, e sim na aplicação prática daqui. Então, a gente está constantemente antenado com as comunidades, né? A IA funciona em comunidade, né? Comunidades de especialistas, comunidades de pessoas que utilizam e quebram a cabeça e estão ali. Então, a gente está inserido nesse meio. E vira e mexe aparece uma IA nova ou tudo mais, alguma outra. Mas, normalmente, o que você vai para esses eventos, você vê a IA aplicada a atendimento ao cliente, voz, chat, estruturação de texto ou próprio CR. Então, as disciplinas, os problemas que a IA resolve são os mesmos. A forma como você ataca para resolver esse problema que é o que difere. E é assim que a gente fica antenado para ver as tecnologias e maneiras de aplicar aquela tecnologia. Então, a gente está bastante avançado nesse sentido, tanto na coleta das informações, como no tratamento dessas informações, nas questões de camadas de segurança, nas questões a gente fala que é enriquecimento dos dados, né? Às vezes eu extraio um dado daqui, extraio outro aqui, quando eu uno os dois, eu enriqueço aquele dado para eu ter mais análise sobre ele, né? Então, acho que hoje, assim, eu posso afirmar que a gente não perde, né, em termos de tecnologia para nenhum país nesse sentido. O nosso desafio é que o Brasil é muito grande. Então, a gente tem que fazer, como eu comentei, né, de uma maneira correta, essa transformação democrática, correta, para que não exclua ninguém, para que todos estejam bebendo dessa fonte. Eu acho que esse é o desafio quando a gente olha o Brasil como um país continental. Agora, a parte de dados que o Gilberto comentou, é um ponto interessante, porque, assim, também é outra disciplina que eu cuido e onde eu sou apaixonado também. Se vocês olharem o movimento do próprio operador, do nosso segmento, a gente vai entender ali o próprio surgimento do ONR, o SREI,
o registro eletrônico, né, como a gente fala, ou o registro nato digital, a evolução é para que a gente vá 100% tecnológico, né? E isso passa pelo padrão dos dados. Então, quando a gente vê ITN 04, por exemplo, ela trata da padronização dos dados. A gente tem hoje, uma vez a gente fez um estudo internamente, né, e a gente levantou Estado Civil, por exemplo. A gente tem limites de possibilidades de Estado Civil. Nós tínhamos 65 tipos diferentes de Estado Civil. Mas não é porque existem 65%, é que as pessoas escrevem de maneira diferente, a mesma coisa. Então, em um universo papel dissertativo, como é muito da característica da matrícula, que conta uma história, isso é ok. Para um universo tecnológico padronizado em nuvem estruturado, não. Então, esta transformação que a ITN 04 vem, que o próprio SCI vem, ele é para exatamente nos apoiar a dar esse passo. Eu comento que, assim, eu sou bastante otimista pelo que está por vir, tá? Muito otimista. E eu entendo que a gente tem hoje, talvez, 10% da visão da possibilidade que a gente vai, de benefícios, de coisas que a gente vai poder fazer no futuro. A gente nem consegue imaginar. Mas todas as possibilidades passam pela padronização. Sem essa etapa de normatização, de padronização, de registro eletrônico, a gente não vai colher esse benefício no futuro. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo agora, ele é um trabalho de pavimentação, sim, ele é fundamental para que a gente não faça algo isolado, sabe? Para que a gente, de fato, consiga fazer uma transformação nacional. E a ferramenta, né, o MCP, sem entrar no tecniquez, né, na sopa de letrinha, ele é uma ferramenta de IA. Então, uma inteligência artificial, ela se conecta com o meio através do servidor de MCP. Então, quando eu peço para uma IA olhar meus e-mails, eu vou ter um MCP de e-mail que a IA vai lá, vai se conectar no e-mail e vai ler os e-mails, se você desenvolver assim. Se você determinar que o MCP olhar para ele como uma ferramenta, é uma ferramenta que permita que a IA analise o meio em que ela está. Então, o que eu enxergo da interoperabilidade, né, que a gente fala? Uma vez que esses dados estão estruturados, a gente consegue cruzar contextos diferentes de uma maneira muito mais célere, muito mais rápida. É como a gente falou aqui, né, um casamento, eu conseguiria fazer a conexão entre diferentes operadores de uma maneira muito mais rápida, que é o que o SERP se propõe a fazer também. Então, acho que a gente está nesse momento, sabe? A gente está no momento, a gente está colhendo frutos já da IA, mas ao mesmo tempo a gente vem pavimentando o terreno para poder colher muito mais, não só da IA, mas da padronização e da estruturação dos dados. E eu acho que a sociedade vai se beneficiar com certeza de tudo isso, sabe? Não só o registrador, mas a sociedade como um todo, sim, sem dúvida nenhuma. Então é um movimento bastante interessante que a gente está por vir, sabe? A gente vai finalizar esse episódio, já de antemão eu quero agradecer a presença ilustre de vocês dois e devolver a palavra para vocês darem as palavras finais de vocês, mas eu queria dizer que eu e tenho certeza que muitos outros colegas e muitos operadores do direito, de pessoas que se interessam pelo tema do direito imobiliário, começaram esse episódio com uma porta fechada, abriram, e o que a gente está vendo agora é muito intrigante e desafiador. Intrigante no sentido, vamos que eu quero ver o que vem depois, né? E daí eu queria que cada um de vocês, começando pelo Gilberto, depois pelo Ricardo, dissesse as suas palavras finais, mas dissesse para a gente o que a inteligência artificial não vai conseguir mudar no ambiente de negócios, na hora de comprar uma casa, na hora de vender seu imóvel, independente da tecnologia que a gente aplique, o que é que a inteligência artificial não vai mudar nesse espaço. Gilberto, muito obrigada. As suas palavras finais com essa resposta. Ô, doutor Érico, eu que agradeço, tá? Para mim, assim, foi extremamente prazeroso estar debatendo sobre esse tema, que para mim, assim, é muito afeto, eu gosto muito de discutir sobre tecnologia e sobre humanidade. E do ponto de vista das IAs, eu acho que elas tendem a nos deixar mais humanos. Olha só, que interessante isso. Por que ela vai nos deixar mais humanos?
tudo aquilo, né, que é trabalho repetitivo, que a gente fica ali, olha, eu chego numa serventia, quero conversar com o registrador, ele tem 5 minutos para me atender. Sabe por quê? Ele tem que dedicar quase que 8 horas debruçado fazendo conta de fração, né? Então, ele agora ele vai conseguir fazer conta de fração em 5 minutos com o uso de uma IA e poder dedicar as suas 7 horas subsequentes para os humanos, para o seu cliente, para o seu usuário na serventia, para explicar as consequências jurídicas, explicar o ato jurídico, poder conversar com seus colaboradores, dar treinamento. Então, eu imagino, tá, e é o que eu vejo pela frente, que as IAs nos deixarão mais humanos, vai ser tempo de mais reflexões. Nós vamos ter tempo, né, para refletir, tempo para pensar, né? Não é a IA, quando a gente pensa assim, eu vou delegar o pensamento para a IA, não, aquilo que é da natureza humana, só nós vamos fazer. Tá no humano, não tem como. O que as IAs trabalham, elas trabalham no campo da poiesis, né, no campo da técnica, mas nós vamos poder agora experimentar mais da humanidade. Então, nós vamos tratar de direitos fundamentais, nós vamos poder atender os nossos usuários, os nossos clientes que chegam, discutir sobre aquilo que o notário e o registrador mais gostam, é sobre o direito nos registros públicos, poder debater sobre esse tema, poder escrever sobre esse tema, né? Eu tenho certeza que todos aqui preferiam, assim, ter um tempo maior para poder escrever, dedicar nos seus mestrados, nas suas pesquisas científicas, nas suas literaturas, escrever, poder estar mais ali no café com os colaboradores, né, conversando. Então, eu acho que eu acho que o grande, talvez o que as pessoas não estejam pensando é o quanto elas vão ser libertadoras para que nós possamos exercer a nossa humanidade. É deixar as máquinas fazendo os trabalhos repetitivos, aquilo, para que a gente possa fazer as nossas relações humanas, né, entre colaboradores, família, enfim, né, a sociedade de forma geral. Muito obrigada, professor. Ricardo. Concordo plenamente, e eu penso da seguinte forma, né? O que vai determinar a diferenciação do ser humano é exatamente ser humano, né? É o caráter humano da relação. Isso IA nenhuma vai substituir. Eu escuto muito, eu vejo muito nas minhas interações a questão do receio, do medo, da desconfiança. Isso, para mim, assim, eu acho que se você é um profissional e você tem medo de tudo isso que está acontecendo, que bom, porque é exatamente uma característica humana. O medo é uma característica humana. A gente chegou até aqui exatamente porque a gente teve medo, né? Eu acho que a questão não é o medo, não é a desconfiança, é o que você faz com isso. Então, eu acho que aqui, o que a gente está vivendo, esse período de transformação, exatamente a diferenciação está em quem decide fazer algo com isso, que é um diferencial, que é algo que vai fazer a diferença, né? Eu, enquanto profissional, eu passo por essa mudança e eu vejo, eu continuo o meu caráter repetitivo, eu continuo não tendo um olhar empático, um olhar humano para as relações, a tendência é a substituição, isso é fato, né? O contrário é verdadeiro também. Se eu sou um profissional que eu passo por isso e eu reforço as características humanas, eu vou me diferenciar. Sempre terá, olha assim, sempre terá oportunidade no mundo para pessoas que estão abertas, que são empáticas e que querem resolver problema. Sempre. Que tem uma visão assim. Sempre. Que estão dispostas. Isso sempre vai existir. A questão é em que circunstância, em que cenário. Aí ela mexe um pouco com isso. Então, eu acho que, assim, eu tenho um olhar super positivo. Eu tenho um olhar que as pessoas tenham a oportunidade de ter, de fato, como o Gilberto comentou, fazer um trabalho com um caráter mais humano, diferente do que vinha fazendo. Por outro lado, assim, eu vejo que a sociedade ela tem que estar preparada, né? O letramento ele é importante. Mas eu sou bastante otimista de que
A IA, ela, quem disser, duas coisas que eu penso, quem disser que sabe o que vai acontecer é mentira, porque ninguém sabe, e desconfie de respostas simples para problemas complexos. Todo aquele buzz que fala IA acabará com tal coisa, é uma resposta muito simples para um problema muito complexo. Eu nem escuto. Não seja simplista. Aprofunde no conhecimento, entendeu? Busque saber melhor, faz pergunta. Isso é o que vai diferenciar. E aí eu sou bem otimista, sabe? Eu acho que a gente está num momento bastante promissor. Acho que as relações humanas vão mudar nesse sentido, a gente vai ser mais humano, sim. Acho que a IA vai fazer com que a gente ganhe e empodere e amplifique a capacidade humana. E eu torço muito para que, né, a gente encontre problemas novos no futuro para poder resolver, né, que a gente passe por problemas antigos e pense em coisas novas, e é assim que o mundo gira, né. Estou bastante otimista. Com certeza, Ricardo, Gilberto, muito obrigada pela participação de vocês. Para nós, enquanto registradores imobiliários, é muito importante que a sociedade e que nós mesmos possamos repetir continuamente para nós, né? A nossa atividade é uma atividade essencialmente humana. E com toda essa humanidade, nós, nesses 180 anos de registro de imóveis no Brasil, nós caminhamos por inúmeras alterações legislativas, por grandes novidades dentro do próprio sistema, e em nenhum momento o serviço se afastou de enfrentar essas inovações, né? É importante que a gente diga que nós temos um operador preparado para nos entregar todas as ferramentas necessárias para que o nosso serviço continue enfrentando essas inovações. Não é à toa que o ONR é um grande laboratório de novas tecnologias para os novos serviços, né? Nós não estamos à parte do que vem de novo, do mundo do negócio imobiliário, do direito registral, das negociações comuns aos seres humanos e aos seus sonhos, comprar, vender casas, seja lá qual for o instrumento utilizado, nós não nos afastamos do que é novo. Por mais que às vezes assuste e dê medo, sim, como o próprio Ricardo comentou, porque o medo é inerente a quem somos, né? Por trás da inteligência artificial, por trás da confiança, que é o que a gente mais preza para entregar ao nosso usuário, com tecnologia ou sem tecnologia, a confiança sempre será o nosso norte, mas nós estamos lá, enfrentando, com medo ou sem medo, a gente vai abrir essa porta continuamente para entregar mais eficiência com a inteligência artificial e continuando com essa confiança. Eu agradeço imensamente a participação do professor Gilberto e do Ricardo. Para mim, como registradora imobiliária, é uma honra ser interlocutora desse debate e saber que a minha atividade, assim como todos os outros registradores do nosso país, continua avançando e abrindo portas, sempre com confiança e com humanidade. A gente encerra esse episódio, sempre lembrando, ele sai sempre no dia 21 de cada mês, e a razão você já conhece. Siga a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify, onde você pode ouvir esse podcast também. E eu agradeço mais uma vez essa interação riquíssima. Muito obrigada.